Vou falar também sobre o São Paulo. O Tricolor tem uma cláusula a seu favor que vai lhe beneficiar nesse novo acordo do Flamengo com uma casa de apostas esportivas. Falo também sobre o São Paulo, que está decidido a contratar um lateral que faz sucesso na Série B. Para completar, Anderson Talisca pode voltar ao Brasil nessa janela de transferências, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre a chance de Anderson Talisca jogar no futebol brasileiro, depois de Flamengo, Corinthians e Bahia sondarem, foi a vez de o Grêmio entrar em contato com o meio atacante de 31 anos de idade. O Marcelo Marques, que é o dono de uma das maiores panificadoras do país e responsável por colocar dinheiro no Grêmio, o mesmo cara que havia tentado levar o Roger Guedes para o Tricolor, fez uma sondagem a Anderson Talisca para entender as condições de negócio. Mas dá para descartar que o Talisca chegue ao futebol brasileiro na janela de julho. Ele tem mais um ano de contrato na Turquia e o Fenerbahçe hoje pede 30 milhões de euros ou 189 milhões de reais para liberá-lo. O jogador é importante, voltou de contusão, inclusive disputou 28 minutos numa partida contra o Feyenoord e nesse pouco tempo conseguiu fazer um dos gols da vitória por 5-2 que levou o Fenerbahçe para a última eliminatória antes da fase de grupos da Champions. E se o Fenerbahçe conseguir essa classificação, embolsa cerca de 70 milhões de euros, muita grana em jogo. Decisão super importante. Além da questão envolvendo o Fenerbahçe, que não quer liberar o Anderson Talisca, tem também a questão financeira. Por lá ele ganha 3 milhões e meio de reais mensais. A tendência é que o Talisca, ao fim desse contrato com o Fenerbahçe, escute propostas do Brasil para voltar para cá. Isso vai acontecer em julho do ano que vem. Hora de falar sobre o São Paulo, que encontrou um lateral direito e está insistindo para que Mailton se torne reforço do Tricolor. Ele chegaria para disputar a posição com o Cedric. Se você não conhece o Mailton, eu te apresento. Atleta de 27 anos de idade, formado na base do Palmeiras e que pertence ao Metalist da Ucrânia. Faz grande temporada com a camisa do Chapecoense. Mesmo sendo lateral direito, é o artilheiro da equipe na Série B. Foram 19 jogos com 6 gols e 5 assistências, ou seja, o cara tem 11 participações em gol como lateral em apenas 19 jogos. Se a gente levar em consideração toda a temporada, 29 partidas, 7 gols e mais 6 assistências. Depois de ser revelado pelo Palmeiras, ele passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário, Atlético Mineiro, Coritiba e Metalist, que detém seus direitos econômicos. Primeira proposta feita pelo São Paulo Metalist foi reprovada. São Paulo queria o jogador por empréstimo, sem compensação financeira, e caso quisesse ficar com o atleta, o Metalist cederia o jogador sem custos, até porque o Metalist ainda deve uma grana ao São Paulo pela aquisição do Paulinho Boia. O Metalist disse que nessas condições não sai negócio. São Paulo até cogitou desistir do acordo, mas reabriu tratativas e agora topa colocar uma pequena compensação financeira, além do perdão da dívida, para que o Mailton se torne reforço do Tricolor. Posso assegurar que se depender do jogador e do seu staff, o negócio vai acontecer. O Mailton está muito animado com a chance de se mudar para o São Paulo. Só para completar, registrar que criaram uma fake news envolvendo o Juan Foyth, lateral direito argentino que já jogou na seleção, 27 anos de idade. Ele pertence hoje ao Villarreal e teria sido especulado, teria sido cogitado no São Paulo. Não há nenhuma negociação envolvendo esse atleta, que tem contrato no Villarreal até 2029 e está avaliado em 10 milhões de euros. Bora te explicar agora como é que fica o São Paulo e seu contrato com a Superbet para o patrocínio Master, após o acordo que está praticamente selado entre Flamengo e Superbet. A mesma patrocinadora do São Paulo vai ser responsável por patrocinar o Flamengo. A diferença é que o São Paulo tem direito a 72 milhões de reais fixos e o que se conta no Rio de Janeiro é de que o Flamengo pode faturar 200 milhões de reais por ano com a mesma patrocinadora do São Paulo. A pergunta que você se faz é, será que o São Paulo tem direito a algum reajuste? Por contrato, há uma cláusula que beneficia o Tricolor, mas somente a partir de 2027. Só para explicar, essa cláusula atende pelo nome de Delta. E é um mecanismo que evita que o São Paulo fique com valores defasados em relação a casas de apostas esportivas na comparação com Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O patrocínio do São Paulo deve corresponder a 91,3% da média entre os seguintes valores: 85% do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras.
você pega essa média e chega à conclusão de que a partir de 2027, se de fato o Flamengo tiver um contrato de patrocínio de 200 milhões de reais, São Paulo passa a ter um patrocínio de 123 milhões. São 50 milhões a mais do que o contrato atual, que foi recentemente reajustado, até por isso o Tricolor nem poderia exigir mais dinheiro da Superbet. Só para completar, noticiário do Tricolor, Rafael Tolói contratado, as tratativas com o Mailton seguem, São Paulo já tem o sim do lateral direito que está na Chapecoense e agora tenta se acertar com o Metalist, há enorme expectativa de que esse acordo seja selado a qualquer momento. Nicola, sabe se com o aumento do Master do Flamengo, o São Paulo sofrerá um reajuste? Lembro de alguma cláusula no contrato que garantia isso. Tomás, eu vou printar sua mensagem e mandar para uma pessoa do São Paulo, duvido, tá? Até porque o contrato do São Paulo com a Superbet foi reajustado recentemente. Ele garantia 52 milhões de reais por ano ao São Paulo e passou para 75 milhões de reais fixos por ano, sem contar uma série de outros bônus que podem elevar os vencimentos para ainda mais dinheiro. Mas eu vou checar essa história sim. Era natural que essa pergunta fosse surgir. São Paulo tem hoje 75 milhões de reais por mês, por ano da Superbet, e ao que consta, a Superbet está disposta a pagar 200 milhões de reais por ano para o Flamengo. Fala como é que anda a procura do São Paulo por um lateral direito. Nesse momento, nesse momento, Paulo, a busca se dá pelo Mailton, tá? Que é jogador da Chape. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho a página dele. Os números de fato são muito bons. Quer ver? Ó, peraí. Compartilha tela. Ailton no São Paulo. O João Vitor está perguntando sobre um lateral direito que pertence a uma equipe ucraniana, mas que vive uma fase espetacular na Chape. Ele é lateral direito e artilheiro do time na Série B. Números impressionantes. Eu confesso que quando eu fui ver, até depois fui confirmar a pesquisa para ver se estava certo. Gols e assistências, cara muito efetivo, muito presente. São Paulo tentou, num primeiro momento, uma troca com esse time russo, ucraniano. Esse time ucraniano deve uma grana para o São Paulo. Então o São Paulo queria ficar com o Ailton em definitivo em troca dessa dívida. Não houve acordo. Agora existe a possibilidade de uma nova negociação. O Grêmio é outro interessado. O Grêmio que havia tentado também o Marcos Rocha e o Mike, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu tirar o Paulo daqui, ó, e subir aqui, ó. Ó, números do Mailton. 27 anos de idade, jogador que pertence ao Metalist da Ucrânia, emprestado à Chapecoense. Temporada de 29 jogos, 7 gols e 8 assistências. Dá uma olhada nos números do cara na Série B. 19 jogos e 11 participações em gols. São 6 gols e 5 assistências, tá? Números de fato muito bons, ó. Fez gol aqui, fez gol e assistência aqui, fez assistência aqui. Jogador que na Série B, com a camisa da Chape, tá voando. Formado no Palmeiras, passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário, Atlético Mineiro, Curitiba, Metalist, Chapecoense, Ponte, enfim. Registrados aí os números do nosso amigo Mailton. Boa noite, Nicola. Saiu agora no GE que o São Paulo encaminhou a contratação do lateral Juan Foyt. É verdade? Deixa eu dar uma olhada no que se trata e aí a gente já pergunta para o pessoal do São Paulo para trazer ao vivo e exclusivo para vocês, tá? Quer ver? Ó, São Paulo. Reforço na área, carona com Lucas Ferreira se despede, Rafael confia. Eu não achei nada, não. Deixa eu ver se foi publicado em algum outro lugar. São Paulo. Deixa eu ver. Ó, Gustavo Onofre do GE, mas não achei no GE. São Paulo está praticamente fechado com o Juan Foyt, lateral direito argentino do Villarreal. O Villarreal sinalizou positivamente a uma oferta de empréstimo com opção de compra. Sei não, hein? Vou tentar descobrir essa parada aqui, tá? Se eu descobrir alguma coisa, conto para vocês. Nicola, o salário do Tolói, 800 mil, é verdade? Fabiano Teles, na semana passada era essa a pedida do Tolói, foi esse valor que não garantiu acerto, tá? Não sei como é que ficou agora. Hoje, o acordo foi fechado hoje. Cadê o Marinax no São Paulo, Nicola? Eliseu França. Vamos lá. A coisa tá praticamente fechada, um acordo tripartite, São Paulo, Marinax e Fundo Galápagos. Fundo Galápagos coloca o dinheiro, o Marinax e o São Paulo vão buscar jogadores no mercado e o Marinax passa a ter prioridade na venda desses atletas para os clubes dele, tá bom? Ele fala do Tricolor. Ricardão, vamos lá. Queria falar sobre um zagueiro chamado Isaac, só 19 anos de idade, contratado no início desse ano,
ao custo de R$ 1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Tem deixado excelente impressão nos treinos, é titular do Sub-20, mesmo com 19 anos, e já ganhou o espaço do Igão no time principal. Quando o Crespo precisa de um zagueiro, ele não chama mais o Igão, e sim esse Isaac, que deve ganhar seus minutos no time principal dentro de um curto espaço de tempo, mesmo com a chegada do Rafael Tolói. Tolói que vai precisar de mais ou menos 2 semanas para estar em forma. Severino Costa, Nicola, seu Christian Medina não vem. São Paulo vai atrás de outro meio-campista. Eu acho que essa é a maior possibilidade, mas é notícia de que o São Paulo fez proposta para tentar contratá-lo, tá bom? Cleiton Xavier, Nicola, qual a lógica de Medina no São Paulo? Mais um volante, só que agora peso de ouro estranho. Pois é, Cleiton, você tem razão. Ele tem características parecidas à do Alisson, embora seja mais jogador do que o Alisson por ser mais jovem. Aí, só para lembrar que ele chega ao Estudiantes comprado por um grupo de investidores. Talvez os caras imaginavam que o Estudiantes fosse dar mais visibilidade do que de fato deu, e por isso estariam buscando uma outra alternativa. Fala, minha rapaziada boa. Então, se liga na rapaziada. Hoje a gente ficou aqui com as atualizações do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista e você tá sempre antenado sobre tudo que está acontecendo no dia a dia do São Paulo. Um grande abraço para você, nos segue para mais. Até o próximo vídeo, vamos que vamos.